A semana começa com a Betina da Empíricos, uma empresa que vende cursos e análise de mercado, sendo muito criticada pelos professores, né, pelo pessoal de investimentos no Brasil inteiro, pela ostensiva propaganda de enriquecimento fácil a partir do mercado financeiro. A Betina é uma moça de 22 anos que fala que com R$ 1.500 aproximadamente alcançou R$ 1 milhão em 2 anos e ela promete ensinar como que isso, como chegou a isso e como é que ela vai fazer. Ontem, domingo, o professor Samidana lá da FGV, da EESP, chegou a publicar no Twitter que isso era impossível, tal, enfim, que daqui 15 anos, se ela seguisse nesse ritmo, ela seria uma pessoa impossivelmente trilionária, né? Então, a matemática comprova que essa estratégia não é replicável e até aí tudo bem, até aí tudo certo, né? A Betina realmente está fazendo uma venda. E essa venda que a Betina está fazendo é absurda. Então, qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso, com um pouquinho de conhecimento, vai saber que não faz sentido prometer para alguém que com pouquíssimos reais, investindo no mercado financeiro, você vai ficar milionário em 2 anos, porque se nós aplicássemos essa regra para muitas pessoas, então quer dizer que o Brasil teria um PIB, sei lá, ou teria um ganho financeiro com as empresas que teriam que crescer nesses 2 anos, né, para atender a essa promessa feita pela Betina e pela sua empresa. O Brasil teria que crescer absurdamente, né? O mercado financeiro precisaria crescer absurdamente para conseguir atender. A gente provavelmente não vai ter isso, né? O PIB brasileiro deve crescer 1% e olha lá no final de 2019, então não tem como, né? Não é possível que você faça esse tipo de proposta. Mas por que mesmo assim, mesmo sabendo que é uma coisa absurda, por que tem muita gente que acredita, né? Por que tem ainda gente... E por quê, né? Imagine que se ela está fazendo essa publicidade é porque deve ter tido lá uma pesquisa de mercado, deve ter tido uma identificação de um perfil de clientes, um perfil de investidores, né? Entre aspas, investidores, que é possível alcançar com esse tipo de marketing e conseguir faturamento com cursos, com análises, que é o que provavelmente eles querem, né? Então tem público para isso. E aí eu queria fazer uma ligação disso, dessa ânsia por tornar-se milionário com pouco esforço, com outras coisas que mostram para nós uma certa... que a gente precisa refletir e a gente precisa conversar com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Às vezes, se não somos nós as pessoas a entrarmos nestes tipos de discursos que eu vou anunciar daqui a pouquinho, são pessoas que estão do nosso lado. Então a gente precisa começar a discutir isso para desmontar o raciocínio que mantém viável pessoas fazerem o que a Betina está fazendo. A Betina só ganhou notoriedade, só ganha notoriedade porque o volume de anúncios é imenso, né? Todo mundo aqui no YouTube já viu um anúncio da Betina e, claro, pela posição social. Ela é uma moça pelo sotaque paulista, que não é o perfil, não é o biotipo característico do brasileiro, né? Em termos de cor da pele, dos cabelos, dos olhos. Ainda tem uma voz infantil, um pouco infantil, embora com 22 anos já é uma mulher, ainda tem uma voz um pouco infantilizada, né? Pouco adolescente, digamos assim. Então, acaba que... e o discurso dela é notadamente despreparado, então as pessoas, claro, aproveitam para criticá-la e isso ganha notoriedade. Mas não é só a Betina, né? Nós, recentemente, eu vou deixar o link aqui na descrição, recentemente foi comprovado, né, que aquela pirâmide financeira conhecida por Telex Free,
provocou prejuízos a 1,8 milhões de pessoas, né? Muitas pessoas no Brasil, inclusive, foram lesadas porque acreditaram no enriquecimento fácil, né? Então você coloca dinheiro, tal, daqui a pouco você está ganhando. Realmente algumas pessoas ganham, então esse fundo de verdade ilude principalmente os que estão mais precisando, né? Então o Telex Free, você tem novas, né? Você tem outras entradas aí de pirâmides financeiras, às vezes baseadas em produtos físicos, perfumes, cosméticos, tal, que é uma coisa que eles gostam muito de fazer, né? Pirâmide financeira baseada em cosméticos, e do outro lado, pirâmide financeira baseada em finanças propriamente dito, né? Investimentos, tal. Então isso também teve um caso recente, também nas semanas anteriores aí, de um rapaz lá no Rio de Janeiro que lesou um monte de gente e aí acabou se matando no Copacabana Palace porque ele organizou uma pirâmide financeira, mas de uma maneira bem precária e acabou sendo rapidamente descoberto em 2 anos de atividade e tal, mas às vezes as pirâmides financeiras duram bastante tempo, né? A pirâmide financeira que mais lesou pessoas foi a do Bernard Madoff, né, que está preso lá nos Estados Unidos, teve prejuízos bilionários, mas ela afetou mais bancos, grandes instituições, pessoas que não vão à frente. À frente no sentido de se expor, né? No caso da Telex Free, causa prejuízos em pessoas que às vezes vendem tudo, né? Se desfazem do mínimo que tem para poder eventualmente participar e ganhar algum dinheiro com isso. Então, são já o segundo exemplo aí, né? Um terceiro exemplo que a gente pode citar desse mesmo modelo mental, né? Por que é que as pessoas se seduzem a isso? É como algumas igrejas fazem, né? Atenção, não estou dizendo que todas as igrejas fazem isso, mas algumas igrejas, principalmente as de seitas evangélicas, com um grande apelo junto às pessoas de mais baixo poder aquisitivo, não que sejam apenas elas que sejam alcançadas, né? Essas pessoas, como têm dificuldade de interpretar o discurso dos, entre aspas, de novo, pastores, né? Porque eu sei que tem igrejas super sérias que fazem trabalhos super legais, mas eu estou me referindo àquelas que muitas aparecem, a maioria aparece na TV, os pastores são pessoas extremamente agressivas no modo de falar, tem uma eloquência na maneira como se posicionam para os seus fiéis e tal. Mas há diversas estratégias, não necessariamente precisa ser um pastor agressivo. Tem falas mansas também, mas que criam uma certa relação, né? A primeira relação é, se você não tem fé, você não me dá dinheiro, não dá dinheiro para Deus. E se você não der dinheiro, não demonstrar fé, Deus também não tem por que te atender. Então dê dinheiro para Deus e Deus vai te atender. Isso é um argumento. O segundo argumento é, esta obra que eu tenho aqui é uma obra de Deus. É Deus que está me dando, como Deus deu para Noé, deu para Moisés, deu para várias pessoas na Bíblia, a missão de fazer alguma coisa por Ele, em nome dele Deus. Então eu também estou aqui em nome de Deus, e aí você precisa me ajudar. E aí você vai pagar um boleto, ou você vai comprar a toalhinha da fé, ou você vai comprar o óleo ou ungido, ou você vai comprar o óleo santo, ou você vai comprar a água do rio, ou a pedra do monte e tal. E aí as pessoas também vão nisso porque elas imaginam que elas vão ganhar uma recompensa pecuniária, digamos assim, elas se tornarão abençoadas, enriquecidas, né? Então, a Betina lida com a ambição, não é ambição, né? Seria a ganância humana, do mesmo jeito que as pirâmides financeiras também lidam com a ganância humana, o enriquecimento rápido, sem trabalho, ou com mínimo de trabalho, ou com bastante trabalho, mas que geram um dinheiro infinito. Há esses tipos de cultos religiosos, e eu estou fazendo questão de chamar de seitas evangélicas, porque eu quero separar os evangélicos desse tipo de extorsão, né? No limite, você vai falar, não, são pessoas que têm direito a culto, é verdade, mas claramente com um viés de corporativo, né? De expansão de muitas igrejas para muitos lugares, aí vai na TV, aí os líderes se tornam meio políticos também, então
Essas igrejas que a gente conhece, não vou nominar aqui, mas elas são muito boas em extorquir as pessoas, né? Então seria o nosso terceiro exemplo aí. E as loterias, né? As loterias, o Brasil é bem interessante também, porque é proibido o bingo, porque o bingo não dá para controlar, tal, é proibido o cassino, não sei o quê, mas é permitido títulos de capitalização com sorteios, e aí o sorteio é o mote para amarrar a pessoa, é permitido Mega Sena, Loto Fácil, não sei o que geram aí uma série, um volume infinito de recursos com muitas fraudes, né? Você tem deputados que já ganharam milhões de vezes, tal. Então, as pessoas são seduzidas por isso, né? O Silvio Santos ficou bilionário com jogo, entre aspas, lidando com a probabilidade a seu favor, primeiro no carnê do baú, no baú da felicidade, depois com a Telecena, né? Atualmente, e todos os bancos fazem isso, tem mais ou menos 21 bilhões de reais todos os anos depositados em títulos de capitalização a custo zero, né? Então os jogos de azar são um quarto exemplo, e isso é fruto, esses 4 exemplos assim, eles têm a mesma matriz. Lidar com o desconhecimento das pessoas, lidar primeiro com a fé, né? A fé, não a fé em Deus aqui, Deus não tem nada a ver com isso, tenha certeza disso, é mais lidar com a fé de acreditar que as coisas podem ser diferentes por acontecimentos extrapessoais, às vezes extraterrenos, se forem celestiais, ou às vezes extrapessoais, né? Acontecimentos sociais não dominados por mim ou minimamente dominados por mim, que podem me fazer subverter a minha condição de pobreza, às vezes, ou de escassez de recursos. A pessoa não precisa ser miserável, mas ela pode ser o que a gente vai chamar de classe média pobre, né? No Brasil a gente tem esse nome de classe média para um range enorme de pessoas, mas a maioria é pobre, né? Classe C, D, eventualmente aí o pessoal de um extrato menor da classe B, né? Que é uma classe média, que somos nós todos, mas que é limitado, né? Se a gente parar de trabalhar, as coisas ficam muito difíceis para nós. Então as pessoas têm essa fé, e essa fé é explorada por outras pessoas, outros grupos de pessoas que conseguem, digamos assim, obter benefícios, inclusive financeiros, da fé das pessoas. E essa fé muitas vezes está atrelada à falta de conhecimento, né? A pessoa ser ignorante, e aqui é ignorante de ignorar, tá? Não é de ser estúpido, de ser grosseiro, não, é de ignorar um certo assunto. E ignorar um certo assunto torna a pessoa ignorante, alienada àquele assunto, e tornando-se alienada àquele assunto, junto com a fé, ela é o alvo preferido desse tipo, porque é desse tipo de interesseiros, né? Por quê? Porque é muito difícil fazer uma observação como essa que eu vou fazer, por exemplo, que provavelmente é mais verdadeira do que a da Betina, né? A probabilidade de um pobre enriquecer só é possível, ela é muito pequena, ela é mínima, né? A chance é quase desprezível, mas ela pode acontecer dado que este pobre crie algum produto num certo lugar, tal, e se esforce muito para que esse produto se torne um negócio que durante anos consiga gerar para ele retorno positivo. Então, vê como ficou difícil, precisa montar um negócio, precisa ter faturamento, precisa ser durante anos, precisa administrar, precisa ter pessoas, gestão. Então, ficou muito difícil. Falar isso para alguém é desmotivador. Lógico que para alguns pode ser motivador, então vou atrás desse produto ou desse serviço. Mas para outros falam, nossa, então eu nunca vou conseguir, né? Então é mais fácil eu acreditar na Betina ou no pastor ou nessa pirâmide aqui desse produto que estão me vendendo, desse perfume que eu vou ficar rico, ou vou investir no Pique que eu vou ser sorteado, ou jogar na Mega Sena, para tentar conseguir uma coisa que só com o meu esforço eu não vou conseguir, trabalhando não vou conseguir, porque as probabilidades jogam contra mim.
o Brasil é um país, de certa maneira, desigual. Então é difícil engolir isso, né? É difícil não se desmotivar com isso. Então a saída e o apelo é para esse tipo de gente, como eu estou usando o mote aqui da Betina, mas eu acho que ficou claro para você. Então a gente precisa muito, 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 muito interpretar o porquê que esses discursos continuam existindo na nossa sociedade, por que é que as pessoas ainda têm entre aspas, né, a cara de pau de se portar na frente de uma TV pedindo dinheiro para você comprar lá a água abençoada, ou ajudar pagando um boleto, ou então que você vai ser sorteado no título de capitalização, ou que a Mega Sena vai pagar, ou que, enfim, te convidando para essas pirâmides financeiras fantasiadas de marketing multinível, né? Por que as pessoas ainda têm essa cara de pau? Porque quem é o alvo disso está seduzido pela ganância, pela fé e pela ignorância. Eu conto com você e conte comigo para tentarmos fazer uma corrente do bem, né? Uma corrente que não desmereça essas pessoas, mas tente mostrar para elas como elas, quando são apresentadas as situações como essa, como elas são apenas um meio. E sempre é ruim quando alguém, um ser humano, é tratado como meio. Meio para o enriquecimento de outros poucos que não têm fé, também têm muita ganância, mas têm muito mais conhecimento. Tá bom? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, se inscreve aqui no canal, deixa seus comentários, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Eu queria saber se você já participou, já foi convidado a participar, se sente motivado a participar de alguns desses grupos que eu apresentei, dessas situações que eu apresentei aqui, e como é que você, a partir desse vídeo, de outros que provavelmente você está buscando aí na internet, como é que você está começando a mudar de raciocínio, por que é que você está começando a mudar de raciocínio, ou contar para mim aí nos comentários se você tem alguém na família, ou sei lá, alguém que você gosta bastante, que também está sendo seduzido por alguns desses grupos aí de aproveitadores. Eu vou gostar de saber. Um abraço.